do Conan o Bárbaro. O que é interessante é que essa foto aqui é quando ele fez o Conan, em 1990, que representava os Estados Unidos forte. Ele é austríaco, mas como ele foi governador da Califórnia, eu achei que ele valia como símbolo americano. O problema é que esse sujeito hoje, e os Estados Unidos hoje, não são assim. São assim. E onde eu quero chegar com isso é, eles não vão ficar assim, assistindo. Eles vão ter que fazer alguma coisa para voltar a ser assim. O que eles vão fazer para voltarem a ser desse jeito? Duas coisas. A primeira coisa é desvalorizar o dólar. Porque quando você desvaloriza o dólar, o produto feito nos Estados Unidos chega mais barato aqui e no resto do mundo. Eu vou contar uma coisa para vocês que é o seguinte, dependendo da idade que vocês tiverem, vocês vão falar, mas isso existe? Vocês nunca viram. A gente vai começar a pegar um produto aqui, olhar atrás e achar uma etiqueta Made in USA, feito nos Estados Unidos. Quem tem menos de 30 anos, provavelmente nunca viu isso, ou menos de 25, nunca viu. Quando eu era criança existia, acreditem em mim. E a gente vai voltar a ver. Só que para que a gente volte a ver, o dólar tem que valer cada vez menos. É o que o Manteiga chama de guerra cambial. E o fato é, a gente no Brasil pode gostar, pode não gostar, pode reclamar, mas eles vão fazer, porque é a única coisa que eles podem fazer. Segunda coisa que eles podem e vão fazer se chama recessão e desemprego. Eles precisam disso. É igual quando você está doente. Pô, você quer ficar de cama? Ninguém gosta, só que precisa. Por que precisa disso? Porque a recessão e o desemprego reduzem os salários. E os salários mais baixos vão tornar os produtos feitos lá mais competitivos. Tanto que, se a gente for pegar os últimos anos, pela primeira vez desde a Grande Depressão na década de 30, os Estados Unidos têm, há mais de 4 anos e meio, o desemprego acima de 8%. Faz 70 anos que isso não acontecia. E tem que ficar muito... É o contrário do que está acontecendo no Brasil. O desemprego está bem baixo e o salário subindo. Lá é o inverso da medalha. Bom, isso tudo é para falar do que está acontecendo agora, mas agora eu quero olhar não só para o ano que vem, eu quero olhar para os próximos anos. E a gente vive num mundo esquisito, onde, de repente, o Brasil é um dos líderes globais. Para ser mais específico, só para vocês terem uma ideia, se eu for comparar de 2000 para cá, o que aconteceu foi que o PIB brasileiro foi de 500 bilhões de dólares para 2,5 trilhões de dólares. O Brasil cresceu como nunca tinha crescido. Por quê? Porque hoje, quem cresce, quem gera resultado para a empresa, tudo, são os países emergentes, não é só o Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro. Sabe qual foi a região no mundo onde mais caiu a desigualdade social, a má distribuição de renda? Aliás, foi a única região no mundo onde a distribuição de renda melhorou na última década, foi a América Latina. Desde quando a América Latina é sinônimo de melhora de distribuição de renda? É por conta exatamente dessa história que eu estou contando para vocês. E aí, como é que essas coisas mudam o Brasil? Como é que essa mudança lá no outro canto do mundo vem virar o Brasil de cabeça para baixo? Como é que a gente encaixa nessa história? Como é que a gente se beneficia desse processo que o Xing Li foi causar lá do outro lado? Para começar com esses grandes eventos. Não sei se vocês notaram, mas onde foi a última Copa do Mundo? África do Sul, país emergente. A próxima é aqui. A Copa seguinte é na Rússia, país emergente. A Copa seguinte é no Catar, país emergente. Aliás, o Catar, com um detalhe, ele é um pouco menor do que o Minas Centro aqui. Na realidade, o Catar não passa de uma mega empresa de petróleo, como a Rússia também. África do Sul e Brasil são países exportadores de matérias-primas. Sabe o que acontece? Porque a Copa do Mundo é um evento privado, ela tem dono. Aliás, o nome técnico não é Copa do Mundo, é Copa do Mundo da FIFA. Ela chama Copa do Mundo da FIFA por uma razão. Ela é da FIFA. E por que a FIFA resolveu trazer a Copa do Mundo só para país emergente? Porque é em país emergente que hoje se gera negócio, se ganha dinheiro. É aqui onde as oportunidades estão. O mundo mudou muito mais que a gente conseguiu perceber. E a nosso favor. Por que isso importa para o Brasil?
Infraestrutura. A nossa infraestrutura está em frangalhos, por uma razão muito simples de entender. O Brasil ficou 1/4 de século praticamente sem crescer, crescendo muito pouco. País que não cresce não investe em infraestrutura. Pelo seguinte, você só vai construir estrada se for passar um monte de carro para pagar pedágio, senão a estrada não se paga. E o Brasil não crescia. A diferença é que hoje cresce. Vou mais longe. Espera aí, quem vem de algum lugar aqui onde o trânsito não piorou nos últimos anos, levanta a mão para mim, por favor. Opa, me conta de onde você veio. Como é que é? Juara. Depois a gente conversa, eu estou querendo morar lá. Não me deixe esquecer, hein? Bom, onde eu quero chegar com isso é muito simples, gente. A frota de veículos no Brasil hoje tem idade média menor do que a americana. Lembra das carroças brasileiras? Dá para imaginar que os carros no Brasil hoje são, em média, mais novos do que os que são vendidos nos Estados Unidos? Porque as vendas são recentes. E por que são recentes? Porque de uma hora para outra começou a ter crédito no Brasil. E quando tem crédito, mais gente pode comprar imóvel, carro, eletrodoméstico. As vendas aumentam e o trânsito piora. Se estão vendendo carro mais rápido do que estão construindo rua, é claro que o trânsito ia piorar. E é exatamente o que está acontecendo. E é por isso que a gente precisa desses investimentos. Bom, aí a gente tem o pré-sal. O pré-sal sozinho deve gerar 1 milhão de empregos. Aliás, a Copa do Mundo, segundo o governo, gera 3 milhões e meio. Eu acho esse número meio inflado, mas vai gerar bastante coisa. Aí você tem a questão de energia hidrelétrica. Porque a gente no Brasil pensa em energia elétrica, a gente pensa em energia limpa, certo? Porque a energia no Brasil elétrica é hidrelétrica, que é limpa. Energia elétrica nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, ela vem de queima de carvão, de petróleo ou de energia nuclear. Energia limpa, elétrica, é aqui. Carro elétrico não é limpo lá. Aqui é. Vale a mesma coisa para biocombustível. O Brasil é o único país do mundo onde mais ou menos chegou a ser mais da metade, a coisa de 2 anos, do combustível vinha de algo que não era derivado de petróleo, que é o nosso etanol, o nosso álcool. Aliás, biocombustível e comida que vai alimentar o mundo vai sair do Brasil, por uma razão muito simples. Aliás, 2. A primeira se chama espaço para plantar. Se eu não incluir a Amazônia, o que sobra no Brasil é do tamanho de 33 países da Europa. E tem um detalhe importante. A maior parte disso aqui no Brasil não está plantado, que é o que está em verde ali. No resto do mundo está. 40% da área disponível no Brasil, no mundo está no Brasil. E 20% da água doce também. O resumo disso aqui explica uma outra coisa, que é o seguinte. Agronegócio, oportunidades com agronegócio. Depois que a China entrou no OMC, vocês veem que tinham ali 20 anos daquilo ali estável. Em 2001, a China entra no OMC, a nossa balança do agronegócio vai de 9 bilhões para 81 bilhões. Sabe o que isso faz? De lá para cá, há 10 anos, as cidades que mais crescem no Brasil são do interior do Brasil. Por quê? Porque é onde o dinheiro do agronegócio gera. Isso faz com que municípios que antes eram muito pequenininhos, hoje não são mais. Faz com que municípios médios tenham ficado muito ricos no interior do Brasil. E esse processo vai continuar, e tem um segundo aspecto dele importante, que é social ou socioeconômico. O Brasil não tem mais uma pirâmide de renda, ele tem um losango de renda. A base da pirâmide, a parte mais pobre, encolheu. O que cresceu é o meio da pirâmide, a tal da classe média. Mais de 100 milhões de brasileiros hoje são classe média. E o que isso aqui faz é o seguinte, aliás, em 6 anos o Brasil ganhou 57 milhões de pessoas a mais em classe média e classe alta. Isso é a população da Itália inteira, de gente a mais consumindo no Brasil. Com um detalhe, gente no interior e gente que estava nessa base da pirâmide, muitas vezes, não eram atendidos pelas grandes empresas. Porque essas empresas faziam negócio nas grandes cidades
e com um consumidor que já tinha renda mais alta. Esse cara estava num lugar onde a grande empresa não chegava. São as micro e pequenas que atendem esses caras. O resultado foi o seguinte: nos últimos anos, a maior parte do crescimento brasileiro, da geração de emprego no Brasil, vem de micro e pequena empresa. O que isso aqui significa é o seguinte: se for pegar taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas brasileiras nos últimos 5 anos, ela é mais alta do que a média americana, do que a média japonesa e do que a média europeia. Sabe quando isso tinha acontecido antes? Nunca antes na história desse país. Em outras palavras, isso quer dizer o seguinte: a chance de alguém montar um negócio e 5 anos depois aquela empresa continuar viva, quer dizer, o negócio deu certo, ele não morreu no meio do caminho, hoje é maior no Brasil do que em qualquer país rico. E aí entra no porquê é interessante para vocês ajudar a fomentar esse setor, não só porque ele gera emprego, ele gera renda local, mas já é um setor que está crescendo mais e vai gerar impostos para vocês, vai gerar negócios com vocês. E aí acontece mais uma coisinha. Essa galera vai gerar negócio por uma outra razão. Eles não tinham renda, eles não tinham crédito e, portanto, não podiam ir às compras. Hoje, eles vão encher o carrinho. E ao ir encher o carrinho, boa parte deles vão comprar em outros negócios, em outros serviços, de micro e pequenas empresas também. Você faz toda a economia local girar. Bom, eu queria falar de mais uma coisa que eu acho que é importante, que é uma outra mudança que eu acho que tem a ver com aquela pirâmide de renda, que é o seguinte. Quando o Brasil era um país que tinha muito pobre, qual era a primeira coisa que... Fico pensando se eu fosse um político. Eu quero me reeleger, todo político quer, nada mais justo. Primeira coisa que eu ia fazer é o seguinte: onde está a maioria dos eleitores? Bom, a maioria é muito pobre. O que esse cara quer? Ele quer comer melhor e esse cara quer viver com o mínimo de dignidade. Bom, eu vou pensar em programas que vão garantir essas duas coisas. É a melhor estratégia eleitoral e é só ver o que aconteceu nos últimos anos, dá para ver que isso funcionou muitíssimo bem por quem a implementou. Agora vamos olhar um novo Brasil. É um Brasil de classe média. O que esse cara que virou classe média hoje quer? Ele é classe média de renda, mas ele foi para uma escola pública de péssima qualidade. Ele era atendido no SUS, onde o paciente do lado dele, se não foi o filho dele, injetaram silicone na veia do menino. O que esse cara quer hoje é educação de melhor qualidade, ele quer saúde de mais qualidade, e eu acho que isso aqui vai ter cobrança eleitoral disso em algum momento. É uma das coisas que eu acho que a gente tem que estar de olho e tem que melhorar muito. Isso gera oportunidade tanto para o setor privado, como eu acho que deve gerar uma mudança do nosso setor público também. Outra coisa que eu acho que a gente tem que estar de olho é sustentabilidade, e ecologia mais especificamente. E qual é a oportunidade que isso aqui gera? Para mim ela é enorme. Primeiro, por que temos que fazer isso? Eu falei que o Brasil ganhou 57 milhões de pessoas a mais consumindo. Significa uma coisa: o Brasil ganhou 57 milhões de pessoas a mais poluindo o Brasil. Quando o cara não consumia, ele também não poluía. Essa ascensão é ótima do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de negócios. Ela é péssima do ponto de vista ecológico, do ponto de vista do meio ambiente. O que significa que a gente precisa valorizar e fortalecer todo tipo de estratégia, projeto, iniciativa que leve isso em consideração. E isso é um dos focos que eu acho que o Brasil tem que estar de olho. Bom, por fim, eu queria falar rapidinho de setores. Quais são os setores que mais crescem e menos crescem no Brasil? O que menos cresce é a indústria. Se vocês olharem aqui, há 8 anos, todo ano a indústria cresce menos que o comércio. E isso, infelizmente, vai continuar. Porque a indústria tem 2 problemas que ela tem que lidar. O primeiro problema se chama China. O segundo problema se chama câmbio. Nenhum dos 2 vão mudar. Por que isso é problema para a indústria? Imagine o seguinte: imaginem que eu produzo isso aqui, eu tenho uma fábrica que faz isso aqui, ela me custa R$50. Vou fazer diferente, ela custa R$60 para eu produzir. Eu vendo por 80 para o cara de comércio, que vende para o consumidor por 100. Aí chega um chinês vendendo isso aqui por 50. Lembra que me custava 60 para produzir. Se ele vende por 50, ele me tirou do negócio, eu morri, estou fora. Só que se ele vendeu por 50 para o comerciante, que pagava 80, esse comerciante agora tem que resolver só o seguinte: será que ele continua vendendo por 100,
Em vez dele ganhar 20, que era a diferença de 100 para 80, agora ele ganha 50? Ou será que agora ele vende por 70, que ele ganha os mesmos 20 que ele vendia antes, mas como o produto ficou muito mais barato, ele vai vender muito mais, vai ganhar muito mais dinheiro. Provavelmente ele vai fazer alguma coisa no meio do caminho. O fato é o seguinte, a China é uma bênção para o comércio e é um problemaço para a indústria. O resultado está aqui. Todo santo ano, comércio, serviços, agronegócio são e vão continuar a ser os setores que mais crescem nesse novo Brasil. E isso é uma das coisas que tem que estar na estratégia de vocês. Por que eles vão crescer mais? Porque eles se beneficiam dessa expansão de consumo aqui no Brasil. Mais renda, mais emprego e mais crédito. E para quem se preocupa com a questão de crédito, mas Ricardo, o Brasil não tem uma bolha de crédito? Não, não tem. E não tem por uma razão muito simples. Mesmo com o problema recente de inadimplência, o total de crédito no Brasil ainda é muito pequenininho. Ele é 4, 5 vezes menor do que em países que tiveram bolha de crédito. O Brasil não vai ter esse problema tão cedo. E aí, para terminar, é o seguinte recado. Por que essas coisas que condenaram o Brasil a dar certo vão continuar a nos ajudar por um bom tempo? Pelo seguinte. Primeiro, porque, segundo o Banco Mundial, tem mais 300 milhões de xinguilis que nessa década vão sair do campo e vão para a cidade. Vão ter que construir a cidade. O cara sai do campo, para de plantar, mas ganha mais, consome mais. Alguém vai ter que plantar para ele. Brasil de novo. E quando esses 100 milhões de xinguilis já tiverem mudado para a cidade, que leva mais uns 10 anos, ajudando o Brasil nesse período, não tem problema. Substituição. Sai de campo xinguili, entra em campo Krishna Indi. A Índia é a China amanhã. O que eu quero dizer com isso? São as mesmas características. População imensa, pobre, que vive em zona rural, em processo de industrialização, em processo de urbanização. Só para vocês terem uma ideia, metade da população chinesa e 60% da indiana hoje vive em zona rural. No Brasil é 13%. Em 1950, antes não havia nem Brasília, em 1950, metade dos brasileiros viviam no campo. Toda a urbanização, industrialização brasileira das últimas 6 décadas nem começou na China, a Índia está mais atrasada ainda. Mas por que eu falo que a Índia vai causar a mesma coisa que a China? Porque daqui a 10 anos, a economia indiana vai ter o tamanho que a chinesa tem hoje. E vai começar a causar as mesmas coisas por mais umas 2 ou 3 décadas. Em outras palavras, o Brasil ganhou a Mega Sena, ele tem um bilhete premiado que vai nos ajudar a crescer por 20, 30, 40 anos. Tudo que basta é o Brasil não atrapalhar o Brasil. E a gente faz bem isso, a gente sabe. Mas meu ponto é, está na nossa capacidade de aproveitar uma chance única, mudar a cara do país. Se a gente vai conseguir fazer ou não, o tempo dirá. Mas nunca as condições nos ajudaram tanto. Último slide, último recado, e eu queria um símbolo de mudança, de transformação. E essa foto foi a melhor que eu encontrei. Antes de mais nada, o que é essa foto? Eu peguei essa foto porque eu me inspirei na Olimpíada de Londres. Essa foto é da reunião do G20 na Inglaterra há 4 anos. Foi a primeira vez que a reunião importante para resolver problemas no mundo não foi só do G7. O G7 só tem país rico. Aí eles chamaram 13 países emergentes para a reunião e formaram o G20. Por quê? Porque nós hoje não somos mais o problema, nós somos a solução. O dinheiro hoje está aqui. 93% das reservas internacionais, que é o dinheiro com lastro no mundo, hoje está em país emergente, não está em país rico. Sabe o que isso aqui significa? Um mundo completamente diferente. E tinha um outro detalhe, sabe por que eles nos chamaram? Porque eles ficaram com medo deles ficarem de fora da reunião que resolve as coisas importantes no mundo. E isso não é piada. Eu fiz o seguinte exercício. Eu fiz de conta que todo país do mundo, nos próximos 10 anos, cresceria a mesma coisa, na mesma média de crescimento dos últimos 10 anos. Isso aqui não é uma previsão, não é uma projeção, é só uma extrapolação do que aconteceu nos últimos 10 anos à frente. Mas se acontecer, sabe quais seriam as 7 maiores economias mundiais em 2022?
coincidência ou não, o ano bicentenário da nossa independência?